tudo bem? Bom dia, tá? Essa aula era para ser ao vivo, só que por motivos que a internet estava caindo muito, eu optei em gravar essa aula e subir ela. Eu acho que fica mais fácil e mais otimizado, tá? Porque eu não estava tendo condições, tá certo? O que nós vamos fazer aqui hoje? Essa aula aqui hoje, não preocupa não, eu estou olhando para cá, porque eu tenho dois monitores aqui na minha frente, então eu preciso às vezes pegar um arquivo que não está nessa direção, tá? Hoje nós vamos trabalhar aqui diretamente com configuração Scalper para o time frame M5, tá certo? Qual que é a ideia? Operações Scalper, para quem não conhece, são operações curtas, operações que você coloca no time frame M5 ou M1 que seja, tá? E são operações curtas, são operações que no período às vezes de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, as ordens já são executadas. Às vezes pode demorar mais um pouco, mas é normal, tá? Então nós vamos utilizar. Para a gente otimizar mais nosso tempo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho alguns presets criados, tá? Para o time frame M1 e M5. Lembrando que presets criados para o objetivo de Scalper normalmente são presets, tá? Que não adianta você pegar um preset desse e achar que vai passar um ano inteiro, 2 anos, 3, não é assim que funciona, tá? São presets que ele vai ser testado dentro de um período e você, consequentemente, você vai pegar um determinado capital e colocar esse robô para trabalhar, fazendo Scalper, tá? O interessante é, o robô vai poder ser configurado por hora, tá? Com vários, você pode configurar um preset também para o time frame M5 utilizando um cruzamento de média. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para você, tá? E se for preciso, nas outras aulas a gente vai fazendo mais presets também para a gente testar e você ver como que funciona, tá certo? Uma coisa interessante também que é bom você ter em mente. Quando se fala de time frame M5, operações de Scalper, não pense, tá? Não pense que você simplesmente vai ligar o robô, tá? Vai ligar ele vai trabalhar 24 horas por dia e ele vai transformar seu capital de 1.000 em 10.000, tá? Diretamente ele não vai fazer isso, tá? Por que ele não vai fazer? Porque a gente vai fazer algumas configurações um pouco mais agressivas. São configurações para te trazer lucro. São configurações que, se você, um exemplo, tiver uma conta com $1.000, você pode ter ali fácil $50, $100 num dia, tá? Dependendo da movimentação. Então é importante você também ter em mente que isso também não vai acontecer todos os dias, tá? O mercado ele tem dias bons, favorável à sua estratégia, e tem dias ruins. Tá? O que eu aconselho é o seguinte: comece com 1.000, tá? Deixa o robô trabalhar. Ele deu um lucro ali de 500, tira o 500, pega os 500, coloca numa outra conta sua na corretora, deixa ele trabalhar novamente. Deu mais 500, tira esses 500. Qual é o interessante disso? Olha, o meu capital já está separado, o capital que eu comecei já está separado. Hoje eu trabalho só com lucro, beleza? Então o que você faz agora? Então, uma coisa importante, você pega, tá? Você vai pegar e começar novamente. Pega os $1.000 e começa novamente. E deixa ele trabalhar. A dica que eu te dou é, vá sacando lucros, tá? Vá sacando os lucros. Não pense que você vai começar com 1.000 e terminar com 10.000. É mais fácil você começar com 1.000, sacando os lucros gradativamente e sempre começar com 1.000. Você vai chegar no final de 1 mês, 2 meses, 3 meses com determinado lucro, tá? Isso é normal, isso aí vai acontecer. Agora, se você começar com $1.000 hoje, liga o robô no Scalper, larga ele para lá e acha que quando você voltar vai ter 10.000, isso aí é pouco provável, tá certo? Então eu vou mostrar aqui na tela para você. Agora eu vou dar uma olhada para esse monitor aqui, tá? Então não se preocupe, mas nós vamos conversar. Aqui agora eu vou te mostrar, tá? Como que se comporta um preset no time frame M5, tá? O time frame M5 é muito importante você lembrar que ele é um time frame onde os movimentos são curtos, né? Por mais que ele deu
um movimento forte, a tendência é ele recuar, igual aqui, ele andou aqui, ó, 290 pontos, mas consequentemente ele recuou, tá? Então nós vamos buscar esses recuos também para salvar ordens que não forem fechadas na primeira abertura, entendeu? Então nós vamos usar isso também, tá? Aqui ele subiu 200 pontos, mas ele caiu 396 e aí subiu novamente, tá? Se você olhar aqui, ele está sempre trabalhando, tá? E sempre fazendo um zigue-zague, que é uma coisa padrão do mercado, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu já estou com o meu time frame aqui configurado, M5, tá? Eu vou fazer um backtest para você agora, para te mostrar, e eu vou te explicar as configurações que eu fiz, tá? Para a gente começar esse teste de forma correta, tá? Eu vou resetar o meu robô. O que é isso, resetar o robô? Eu vou deixar ele com a configuração padrão que você tem aí, tá? Que você tem aí. Então, eu aconselho você fazer a mesma coisa para você testar, tá? Então, nós já estamos com ele resetado. Agora, eu vou fazer uma carga do preset que está disponível na pasta que você vai fazer download. Se você clicar aqui embaixo, tem o link dos robôs. Você vai acessar essa página aqui, ó, eafxtrade.com/download robôs eafxtrade. É isso mesmo. Você vai fazer download aqui. Faça o download aqui, que dentro desta pasta tem os presets. Eu vou até mostrar para você aqui, ó. Vou fazer um download, vou excluir esses arquivos antigos aqui, tá? Vou deletar para você ver. Ok. E vou fazer o download. Deixa eu fechar esse aqui, deixa eu fazer de novo. Salvei. Ok. Se eu abrir esse arquivo aqui, ó, eu vou abrir para você ver. Você vai ver que dentro do preset tem a pasta preset M1 e M5. Então são esses presets aqui que nós vamos utilizar. Tá certo? Basta você fazer o download aí, fazer o que eu te mostrei. Faz o download, descompacta o arquivo e pega os presets. E atualiza a sua versão também do robô. Tá certo? Então vamos lá para você ver. Agora eu vou carregar o preset para que a gente possa fazer o teste de forma correta. Tá certo? Vamos lá. Eu vou começar com o preset que eu criei. Ele é baseado no indicador parabólico. Porque, na verdade, quando você fala de operação scalper, você pode usar qualquer tipo de indicador como fonte de entrada. Tá? Você pode usar qualquer coisa. Você pode usar o retorno à média, que é o que? Eu posso colocar uma média de 18, uma média de 20, ou de 30, ou de 10, e sempre buscar o retorno à média. Você pode criar você pode fazer com MACD, por exemplo. Você pode fazer o que você quiser. Tá? E o engraçado, tudo funciona. Tá? Tudo funciona. O que você vai notar de diferente às vezes é que ora um determinado indicador funciona menos do que o outro. Então fica essa diferença aí para você testar também, tá certo? Então vamos testar esse parabólico aqui para você ver. O que esse parabólico tem de configuração, tá? Lembrando que eu resetei as configurações do EA, ok? E vamos simplesmente carregar os presets. Acabei de fazer a carga e agora eu vou te mostrar o que a gente está utilizando. Se você observar aqui, ó, de cara, eu estou usando modo negociação parabólica. Está aqui, ó. Estou usando o parabólico, ok? Estou também utilizando lote dinâmico, tá? Eu ativei ele está true, que é verdadeiro, e utilizo o percentual referente à conta 0,001%. Tranquilo? Utilizo também o fator martingale de 1,8. Eu só vou utilizar 1,8. Mesmo que esses valores aqui estão preenchidos, não se preocupe. Eu só vou utilizar 1,8. Por que eu só vou utilizar 1,8? Porque logo abaixo, na etapa 1, tá? Se você reparar aqui na etapa 1, eu coloquei aqui um valor grande. Eu coloquei que a primeira etapa, que é a etapa 1, percorrer máximo de pontos. Eu coloquei 1 milhão de pontos. Tipo assim, eu vou ficar sempre na etapa 1. Então, por eu ficar sempre na etapa 1, eu só vou utilizar o fator martingale da etapa 1. Tá? Distância, ordem e retração. Eu estou usando 30 pontos. Por que eu uso 30 pontos? É o que eu mostrei ali no gráfico. Quando se trata de time frame M5, M1,
30 pontos já é muita coisa. Então, se eu coloco ali uma distância de retração de 300 pontos, vai ser difícil abrir uma outra ordem para resolver aquela ordem que ficou aberta. Então, não faz sentido. Então, eu tenho que diminuir a minha distância de retração para que eu consiga resolver essas ordens no momento certo. Tá certo? Ok. Então, fiz isso. Agora também eu venho aqui, ó, rolo para baixo, tá? Coloquei o profit em 50 pontos. Só isso, tá? Coloquei o profit em 50 pontos, tá? Que mais? Deixa eu só ver aqui o que realmente vai. Não tem nenhuma proteção ativa nesse momento, porque eu estou falando de operações scalper. Então, quando eu for fazer o scalper, eu automaticamente, no máximo que eu vou chegar a usar é o limite de capital. Então, no seu caso aí, ó, se a sua conta tiver $5.000 e você fala, não, eu quero usar somente 1.000 para fazer a operação de scalper, então você vai ativar isso aqui, ó, true, tá? Muda isso aqui para falso, por quê? Porque o limite de capital em percentual eu quero falso e coloco o limite de capital de $1.000, tá certo? Ok? Só isso que você faz a mudança, tá? Vou voltar isso aqui do jeito que estava, porque isso aqui pra gente é indiferente aqui no teste. Ok. Proteções desativadas, tá? Todas desativadas, tudo certinho. Vamos ver o que mais aqui. E é só isso mesmo. O máximo que a gente vai fazer também aqui agora é o seguinte, ó. O seu aí também vai estar. Ativa fundo de reserva. O que é isso, fundo de reserva? Fundo de reserva é uma proteção a mais que tem, que conforme ele vai obtendo lucro, eu já vou tirando isso do meu robô. Então, assim, o meu robô, se ele começou com 1.000, ele teve um lucro de 1.000, vamos supor que ele chegou a ter 2.000 de lucro, né? Se a cada 1.000 que ele tiver, ele vai sacar 500. Então, se você começou com 1.000, ele chegou em 2.000, automaticamente o robô já tira 500 daquele fundo ali, tá? Então, o seu stop out, que seria, já está seguro em 500. Na pior situação ali, se a coisa revertesse contra você, 500 você já tinha salvo. E se o robô chegar a ter mais 1.000 de lucro, ele tira mais 500. Então, ele vai fazer isso por 4 vezes, tá? Isso aqui é o fundo de reserva, tá certo? Ok. Feito isso, tá? Lembrando que essas configurações já estão no preset que você vai baixar aí, tá certo? Eu só estou detalhando o que está sendo feito. Eu dou ok. Feito isso, eu vou colocar no visual para você ver o lucro, tá? Vamos lá. Eu quero que você acompanhe a possível rentabilidade aqui para você ver. Ó, tá no M5. Tá trabalhando. Tá? Olha só para você ver. Se você reparar bem, é o que eu te falei, tá? Você tem que configurar uma operação de scalper, né? Visando obter pouco lucro. Porém, você vai fazer várias operações. Então, assim, se você pegar aqui, ó, no dia 2, só no dia 2 aqui, ó, eu já tive $129 de lucro. Só no dia 2, tá? Deixa rodar, vamos ver para você ver. Vamos aqui, agora se eu pegar aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, inserir indicadores parabólicos. O que ele faz? Se você reparar bem, vamos voltar aqui para você ver. Ele simplesmente é o seguinte, quando o parabólico está de baixo, aqui, ó, aumenta aqui para você ver, ó, o parabólico está de baixo, então ele está fazendo operações de compra. Quando o parabólico está em cima, ele está fazendo operação de venda. Porém, quando o parabólico ele te dá um sinal, tá? Igual aqui, ó, o parabólico está em cima, ele vendeu, tá? Mas o mercado voltou. Então o que acontece? Eu fiz o preço médio. Quando eu fiz o preço médio, ao voltar aqui, ele resolveu a situação, tá certo? Então, mesmo sendo operações de scalper, eu vou procurar, né? Eu vou sempre procurar estar fazendo operações com o intuito de resolver rápido, mas não quer dizer que a ordem aberta nesse exato momento vai ser resolvida agora, tá? Então é importante você ter em mente isso, tá? Vamos deixar rodar para você ver aqui, ó.
Está trabalhando. Olha, $300. Pensa aqui, ó. Olha a diferença. Quando a gente fala de operações scalper, nós estamos falando de operações curtas e o tempo de resposta rápido. Se você reparar aqui, ó, ele caiu 500 pontos, voltou aqui 150 pontos, que seria 15 pips, e resolveu a situação. Então, aqui, ó, o que eu dou de exemplo para você é isso. Você já está com $305. Você já está com $305 ganho. Tá? Ganho. Eu aconselho você ir retirando esse valor. Por que você deve fazer isso? Porque você não sabe por quanto tempo a mesma estratégia vai funcionar na opção de scalper. Essa configuração aqui, ela pode muito bem durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas como que você vai confiar? Você não pode confiar totalmente nisso. Por quê? Por ser operações mais alavancadas, operações curtas e com objetivo de resposta assim no sentido de finalização do ciclo rápido, né? Quando eu falo ciclo é o quê? Quando ele começa a abrir ordem aqui, ó. Isso aqui é um ciclo, ele está abrindo compra, mas agora ele já está buscando resolver a situação. Então, quando ele fechar aqui, ó, fechou o ciclo. Então, eu considero que ele estava comprado e aqui ele fechou o ciclo. Então, teoricamente, resolveu o ciclo, ele te trouxe o lucro. Então, é aconselhado você também ir salvando os seus lucros, tá? Para quê? Para que você, quando começar novamente, tá? Para quando começar novamente, você já tem parte daquele capital salvo. Olha, eu começo com $1.000. Olha, já estou com $2.000. Vou dar uma acelerada nisso aqui para a gente ver. Começo com $1.000. Olha lá, já estou $1.600. Aí você fala assim para mim, que dia que é hoje? Cara, eu estou falando dia 9 de janeiro. Ó, já estou com quase $700 e é dia 9. Tipo assim, você tem que sacar esse dinheiro. Saque esse dinheiro porque o lucro já é seu. Comece de novo. Por quê? Porque você vai ser muito mais feliz fazendo isso, tá? Porque você vai chegar ao ponto que o robô está te dando o lucro, está te gerando receita. Basta você ir lá e pegar. Então você tem que pegar, tá? Não espere operações de scalper a longo prazo. Operações de scalper é justamente isso. Fez, deu lucro, tira, tá? Por quê? Porque para complicar é rápido, tá? Quando eu falo complicar é o quê? Às vezes a configuração que você fez chega a um determinado ponto, ela larga de ser rentável e você tem que fazer outra, tá? Então é isso que você tem que estar em mente, tá? Mas aí a gente está falando de situações de lucro. Olha aqui, ó, nós estamos falando de 15 de janeiro. 15 de janeiro, cara, você já está com $2.460. Você não tem que ficar com isso na sua conta, você tem que sacar esse dinheiro. Saca esse dinheiro e começa de novo, tá? É assim que funciona. Não queira aventurar, achar que o lucro sempre vai ser nessa mesma frequência, tá? Não vai ser, tá? Operações de scalper são assim, são operações rápidas, tá certo? Então o conselho que eu te dou é isso. Então esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, é um exemplo de uma configuração scalper, tá? Utilizando o time frame M1, M5, quer dizer. Tá certo? Olha lá, tá trabalhando, o robô tá trabalhando e tá te gerando lucro. Se você olhar aqui agora, a sua conta que começou com 1.000, no dia 18/1 já tá com $3.000. Então assim, você não tem que ficar com esse dinheiro aí não. Saca o dinheiro e começa com os 1.000 novamente. Entendeu? É uma forma de você se rentabilizar. Eu tô falando isso porque vai ter mês que você vai perder o dinheiro. Tá, você vai perder. Vai ter mês que você vai pôr os 1.000 lá e você vai perder. E o que acontece? Você tem que ter mais dinheiro para começar. Então por isso que eu falo, salve os lucros, vai salvando, vai fazendo um caixa. Porque quando você começar a perder, você pode ter uma sequência de perda de 1, 2, até 3 vezes de perda. Mas depois você pega uma sequência de ganho também. Entendeu? Então isso aí é uma forma de você trabalhar. Agora, o que acontece se eu deixar o meu dinheiro rodar direto? Vamos deixar essa configuração direta. Eu já falo que não vai funcionar. Estou sendo sincero. Não vai funcionar porque o mercado é dinâmico. Ele muda, tá? E o simples fato dele mudar, ele vai levar o seu lucro, tá certo? Então é recomendado você tirar o seu dinheiro, tá
certo? Olha lá, já estamos com 3.400 dólares. Olha, 24 de janeiro. Então, é uma forma de você pensar, você analisar e falar, não, eu quero escutar o que o Flávio está falando e vou aplicar essa regra. Tá? Ah, mas eu só tenho $1.000 e eu não tenho como agora pôr todo o meu dinheiro na operação scalper. Então faz o seguinte, deixa eu te dar uma dica muito interessante. Pega os seus $1.000, tá? Coloca numa conta micro ou conta Cents, tá? E particiona o seu capital em 10. Você teria $100 para cada vez. Então você começa com 100 e ativa o scalper com o objetivo de dobrar ou triplicar o seu capital. Mas deu lucro, saca. Deu lucro ali, saca. Para quê? Para que quando você perder, você tem capital de continuar, para continuar. Tá certo? E é assim que funciona. Tá certo? Olha lá, o robô vai gerando lucro, mas não adianta deixar na conta, tem que ir tirando. Tá certo? Tem que ir tirando. Aí você me pergunta, Flávio, mas por que aqui está mostrando 3.763 e aqui está mostrando só 2.766? É justamente o fundo de reserva. O fundo de reserva vai retirando do seu capital uma quantia, tá? Uma quantia de segurança. Porque na pior da situação, se a coisa complicar, você não perde todo o seu capital. Isso aí é simplesmente uma segurança. Mas eu não estou falando para você deixar essa configuração scalper rodar para sempre. Você tem que pôr para rodar e ir sacando o seu lucro. Roda, saca o lucro. Roda, saca o lucro. Roda, saca o lucro. É assim que funciona, tá? Você fazendo isso, você vai juntar capital, tá? E é muito importante. Você vai ter mês que vai perder, vai ter mês que você vai ganhar. Então, na somatória de tudo, o que interessa é que o seu ganho é maior do que a perca. O exemplo, se eu entro com 1.000 e com esses 1.000 eu fiz 3.000, significa que eu já tenho um saldo de 4.000. Por quê? Se eu tenho 1.000 e teve um lucro de 3.000, eu já tenho 4.000. Então eu posso começar com 1.000 de novo. Na pior da situação, se 4 vezes que eu entrar der errado, que é muito difícil acontecer, até mesmo porque você não vai deixar acontecer isso, você ainda tem fôlego para trabalhar, entendeu? Vamos parar o teste aqui agora para você ver. Aí, ó o lucro, tá? Nós estamos falando de quantos dias? Nós estamos falando um mês aqui, ó. Isso aqui, ó, teria acontecido e pode acontecer na real situação hoje, mas o que você tem que ter em mente é saque os lucros, tá certo? Esse é o objetivo, tá? Vamos agora. Se você reparar aqui, ó, o rebaixamento é 63%, mas é normal, porque quando você busca muito lucro, tá? Quando você tem um capital destinado a operações scalper, quando você quer buscar muito lucro, você tem que estar ciente que o seu rebaixamento é maior. Você não vai ter um rebaixamento de 10% aqui. Isso aí você esquece, isso não existe. Tá? Isso não existe, não precisa nem procurar em lugar nenhum. Tá? Claro, você pode ter um mês ou outro que o seu rebaixamento vai dar 30%. Mas esse mês, por exemplo, foi um rebaixamento de 63%. Tá? Mas você também teve um lucro de 3.200 sobre o seu capital. Tá? Esse é um exemplo. E temos outras configurações. Agora, por exemplo, eu vou pegar uma configuração aqui agora, tá? Que é justamente um pouco diferente, tá? Vamos fazer um teste aqui agora para você ver. Preset, tá? E vamos também fazer o seguinte. Vamos pegar aqui agora o M5 agressivo. Deixa eu ver esse scalper aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Isso aqui é aleatório. Eu não fiz nada combinado. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou ativar ele aqui agora e vamos ver o que vai dar. Tá? Não sei nem se dá lucro ou não. Vamos ver. Esse aqui, por exemplo, esse scalper aqui, por exemplo,
ele utiliza, tá? Ele utiliza a média de 18, tá? Significa que ele sempre vai buscar a média de 18, tá? Ele está correndo atrás da média de 18. Se você olhar aqui, eu vou parar o trade, tá? Aqui, ó, ele tem uma média, tá vendo aqui, ó, só para você ver, ele tem uma média de 18 períodos. Quando o preço está abaixo, ó, quando o preço está abaixo da média, eu estou acreditando que ele vai retornar na média, tá? Ele vai retornar na média. Então, consequentemente, quando ocorrer o lucro, ele vai realizar aquele lucro e ponto final, tá certo? E quando o preço está acima da média, eu vou entrar com uma ordem de venda. Se eu conseguir resolver essa ordem de venda na primeira entrada, bem, ele vai resolver. Se ele não conseguir resolver na primeira entrada, significa que ele vai fazer novamente preço médio, tá? Buscando o retorno à média. E uma coisa a gente sabe que o preço sempre volta à média, tá? E qual que seria essa configuração aqui, por exemplo? Essa configuração aqui, por exemplo, ela é o seguinte. Eu uso isso aqui, ó. Diferente da configuração que a gente fez para trás, a gente simplesmente fez o quê? Modo de negociação. Trade MM Scalper, tá? Que é média móvel Scalper, tá? Fator martingale de 1.8, lote dinâmico True, tá? Percentual de 0,001%, tá? Distância retração de 30 pontos, tá? Se você reparar, isso aqui é a mesma da configuração do Parabolic, que é 1 milhão, que tá aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que ele utilize somente a primeira etapa, tá certo? Tem também aqui a configuração do Profit, vamos ver o Profit quanto que está, 50 pontos, a mesma coisa, tá? Estou com o limite de capital desativado, mas no seu caso, aí, se o seu capital é maior, você tem que lembrar de ativar o limite de capital, tá? E temos também o ativa fundo de reserva, tá? Que é justamente para você reservar parte desse capital conforme você está ganhando. Mas lembre, lucro, a regra é para você sacar, tá certo? Saque o lucro, beleza? Então vamos lá para você ver. Feito isso, olha lá, vamos deixar rodando um pouquinho, tá? Para você entender como é que é. Tá rodando, tá? Por se tratar de operações de scalper, essa aqui, por exemplo, olha lá, ó, essa aqui, por exemplo, ela foi um preset que não foi bom, tá vendo? Se você pegar aqui o período aqui, não foi bom. Então vamos pegar um outro preset aqui, tá? Deixa eu carregar um outro preset. É isso que eu quero mostrar para você. Nem todo preset, tá? Nem todo preset vai ser bom em todo tempo. Então você precisa testar alguns outros presets, até mesmo para saber se em determinados movimentos o que ele teria feito, tá certo? Isso é normal. Vamos pegar um preset mais conservador aqui, tá? Vamos fazer o teste com ele. Qual que é a diferença desse preset? É o fator martingale de 1.3 e a distância de 60. Tá? Ele é bem mais conservador, tá certo? E vamos iniciar o teste. Tá? Isso é importante, tá? Tem uma diferença de você querer ser agressivo, conservador e moderado. Tá? Vamos esperar ele trabalhar para você ver. Esse aqui o lucro é menor. Tá? É menor, mas por se tratar de um gráfico de 5 minutos, você vai ver que no final de um certo período, né, o resultado ainda é bem bacana. Por exemplo, aqui, ó, no dia 5 de janeiro já foi $60. Tá? Já foi $60. Então é uma recomendação também para você. Tá? Se você não gosta de ser muito agressivo, opte em movimentações conservadoras. Tá? Isso aí vai te ajudar também. Tá? Por quê? Porque é muito melhor você ganhar um capital legal, mas ganhar com segurança, do que querer ganhar um capital, né,
e em algum determinado ponto você perder aquele capital por descuido. Então não é vantagem nenhuma, tá certo? Vamos deixar o robô trabalhar aqui. O robô trabalha de forma mais tranquila. Olha lá, tá trabalhando, tá procurando fazer o recuo. Tá vendo? É isso. A vantagem de operações scalper, assim, muitas das vezes, é que ele começou aqui dia 8. Do dia foi dia 10, foi 2 dias, já resolveu. E ele precisou andar pouco, porque ele andou 25 pip, que seria 250 pontos, tá? E resolveu. Mas você também já tem 100 dólares em 10 dias, 100 dólares, tá? Isso é um exemplo que você pode fazer. Tá? Vamos clicar em ir para e deixar o robô trabalhar. Tá? Isso aqui é um exemplo, tá, de uns presets que está dentro da nossa pasta lá que você pode testar, tá, no gráfico M5, ok? Depois eu vou fazer agora aqui para você, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou criar com você um preset, tá? Eu vou criar com você um preset para que a gente tente ajustar ele numa configuração bacana, tá? Numa configuração que funcione bem, tá? Vamos tentar fazer isso agora junto aqui nós, tá? Vamos deixar o robô trabalhar um pouco aqui. Vamos ver. Tá trabalhando. Resolveu, beleza. A vantagem é o seguinte, ele resolve com poucos pontos. Aqui, se você reparar aqui, ó, resolveu com 35 pip. Tá, vou parar esse teste aqui só pra gente ver, tá? Parei. Foi 185 dólares de lucro, tá? Porque eu fechei negativo as últimas ordens aqui. Com 63 também de rebaixamento, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora junto uma configuração para a gente testar, tá? Isso aqui é importante para você aprender. Tá, o que eu vou fazer agora aqui? Até agora nós testamos alguns presets que estão disponíveis na pasta que eu falei no início do vídeo. Clica no link abaixo, faça download no nosso site, tá? E baixe a última versão do robô, tá? E faça teste com preset do M1 e M5. Mas agora eu vou salvar só esse e-mail aqui, tá? E vou resetar. Novamente, quando eu clico em reset, eu simplesmente pego a configuração original do robô. Então agora, nós dois, eu e você, estamos da mesma forma, tá? Estou considerando que você está com reset feito, tá o robô com a configuração padrão. E agora vamos fazer junto uma tentativa de configuração, tá? Um time frame M5. Vou colocar o meu e-mail aqui em cima, tá? Nesse caso aqui eu quero tentar utilizar todas as etapas, tá? Todas as etapas. Eu vou tentar utilizar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou considerar que nos meus primeiros 100 pontos eu vou abrir uma ordem. Não, nos meus primeiros 100 pontos não. Nos meus primeiros 200 pontos eu vou abrir uma ordem a cada 60 pontos, tá? A cada 60 pontos. Vou tentar fazer isso. Na minha etapa 2, nos próximos 200 pontos, eu vou abrir uma ordem a cada 50 pontos, tá? Na etapa 3, nos próximos 200 pontos, eu vou tentar abrir uma ordem a cada 40 pontos, tá? E na etapa 4, nos meus próximos 200 pontos, que na verdade não vai ser 200, vou colocar 400 pontos aqui, tá? Eu vou abrir ordem a cada 30 pontos, certo? Então, ficou primeira etapa 200 pontos com a distância de 60, segunda etapa 200 pontos com a distância de 50, terceira etapa 200 pontos com a distância de 40,
E quarta etapa, 400 pontos com a distância de 30 pontos. Tá? Então, se você olhar, foi 200, 400, 600, 1000 pontos. Eu estou considerando 1000 pontos, que seria 100 pips, tá? 100 pips, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Vamos utilizar também um lote dinâmico, tá? De 0,01, tá? Por quê? Porque eu quero começar com capital de 1000. Então, seria 0,01 dividido por 1000. Vezes 100, 0,01%. Deixa eu ver. 0,001%. Ok, tá tudo certo aqui, tá? Não vamos mexer em mais nada aqui por enquanto, tá? Não vamos mudar nada e vamos colocar um profit menor ainda. Vamos colocar um profit de 30 pontos. Não, vamos colocar um profit de 50 pontos. E se o meu rebaixamento chegar em 10%, eu quero que ele feche as ordens com menos pontos. Eu quero que ele resolva com 25 pontos, por exemplo. Tá? Então, o que eu quero 50 pontos. Bateu no meu rebaixamento, eu quero 25 pontos. Tá? Não vou criar nada de horário. Ok? E vou usar um limite de capital aqui, padrão aqui que ele tem. Feito isso, eu dou um ok. Tá? E vou utilizar isso aqui, vou testar. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos analisar e ver o que acontece. Deixa eu trabalhar. Lembre que a gente fez uma configuração de scalper bem simples. A gente fez uma configuração de scalper usando o próprio padrão mesmo, que seria o modo de negociação padrão. Então ele sempre vai entrar no mercado com 2 ordens, mas uma vai dar lucro e dali por diante ele busca fazer o preço médio. Mas qual que é o interessante disso? Se você vê, ele está trabalhando. Ele trabalha de forma consistente, tá? Com lotes pequenos, tá? Obtendo uma quantidade X de lucro. Olha lá, ele teve $56 de lucro em 5 dias, por exemplo. Tá? Comparado ao seu capital, você já fez 6% em 5 dias, praticamente. Então, assim, é uma rentabilidade boa. Se você analisar manualmente, a pessoa não dá conta de fazer muitas operações de scalper. Ela se perde no meio. Não tem como fazer, né? Porque o volume de operação é muito grande. Então, precisa. Claro que qualquer setup, tá, gente, tem que ser testado. Isso aqui eu criei junto com você agora aleatoriamente. Eu não sei se isso aqui vai ser um setup que vai dar lucro, prejuízo, mas estamos com fé que vai dar certo. Vamos ver o que acontece. Porque eu programei ele para 1000 pontos. Agora eu quero saber o que ele acontece. Tá? Vamos deixar ele rodar. Ó, deu lucro. Pronto. Tá trabalhando. A vantagem de um preset bem configurado, se você notar da forma com que eu fiz, eu coloquei o fator martingale em etapas, tá? Coloquei ele com etapa 1, 2, 3 e 4. E também coloquei o que? A projeção de 1000 pontos. Porque para operações de scalper eu acho que 1000 pontos é muita coisa. Por mais que o mercado caia 1000, ele retorna ali 300 pontos, depois volte a cair que seja. Mas ele vai fazer o que fez aqui, ó. Ele chegou a cair tantos pontos, lá 900 pontos e retornou. Mas o mercado, ele poderia ter caído mais aqui, não tem problema, tá? Então o que eu vejo de vantagem quando você configura os 4 níveis é que você dá fôlego para a coisa funcionar, tá? Você não precisa entrar pesado com martingale. Os setups que eu mostrei no início, eu comecei com martingale de 1.8, mas aqui não, aqui eu estou usando 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, se eu não me engano, mas presets martingale pequeno, tá? Por que eu faço isso? Tem muita gente que às vezes gosta de criticar o martingale. Martingale é sempre, a regra do martingale é quando você dobra, tá? Começa com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, entendeu? Isso é martingale, tá? Muito utilizado nas casas de aposta, de jogo, esse tipo de coisa.
Hoje em dia a gente acrescenta esse fator martingale no Forex para quando a gente trabalha com preço médio, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando você abre uma ordem, igual aqui, ó, se você pegar aqui o exemplo aqui, ó, eu abri uma ordem aqui, ó, eu abri uma ordem aqui de 0,01. Não adianta eu também ficar só abrindo ordem de 0,01 para sempre. Porque vai chegar um ponto, eu preciso forçar um pouquinho o martingale para ele pegar esses pequenos recuos aqui, ó. Olha aqui para trás, ó. Olha o tamanho da queda, tá? 824 pontos. Olha o tantinho que ele teve que recuar para fechar. 13 pips, 132 pontos. Então a vantagem do martingale é essa, tá? E eu não sou contra, eu sou contra o mau uso dele. Mas quando você utiliza ele de forma consciente, a coisa funciona muito bem, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de uma configuração de scalper, tá certo? Eu vou até salvar esse preset para mim aqui, para depois eu terminar de moldar ele, tá? Porque eu gostei dele. Vou parar o teste aqui. E o principal aqui, ó, você teve 12% de rentabilidade em 10 dias, tá? 10 dias você teve 12% de rentabilidade, com rebaixamento de 17%, tá? E um fator de lucro de 2,18. Vou salvar esse preset aqui para a gente dar continuidade nele depois, tá? Eu gostei dele e acho ele interessante, tá? A gente, quando pega a prática de criar um certo preset, ok. Então, quando a gente pega a prática para criar um certo tipo de preset, isso aqui ajuda muito. Agora eu vou mostrar uma coisa para você muito interessante, tá? Vamos supor que você gosta de negociar no horário asiático. Eu quero fazer scalper somente no horário asiático. Então vamos fazer um exemplo aqui para você ver. Eu peguei o mesmo setup que eu criei, não vou mudar nada. Eu venho aqui embaixo, ó, eu rolo a barra para baixo, tá? Eu vou rolar a barra para baixo e vou configurar meus horários, tá? Eu tenho esses dois modos de configuração aqui que eu preciso configurar. Por quê? Porque um exemplo, se você pegar o horário asiático, ele começa das 23 horas e vai até as 10 horas do outro dia. Então, para eu conseguir fazer essa configuração, eu preciso fazer ela em duas etapas. Eu preciso chegar aqui e falar assim, ó, eu vou começar às 23 horas e 0 minuto, presta atenção, 23 horas e 0 minuto, vou trabalhar até às 23 horas e 59, então eu terminei esse dia meu e vou começar das 0 horas e 0 minuto até as 9 horas e 59 minutos. Isso aqui, ó, eu estou limitando o horário que eu quero trabalhar. Tá? Estou limitando. Então, consequentemente, ele vai procurar abrir ordem somente dentro desse período. Tá? Eu não testei com a configuração padrão, com o módulo padrão. Mas eu imagino que ele vai estar respeitando. Tá certo? Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um teste. Ele vai trabalhar das 23 horas e 0 minutos até as 23h59. Terminei o meu dia. Por quê? Porque eu comecei às 23 e tive que trabalhar até as 0 horas. Então é 23 até as 23h59. E da 0 hora até as 9 horas e 59 minutos. Então aqui eu começo, ó, 23 e 0 minuto, 23h59, matei a primeira etapa. E das 0 horas e 0 minuto até as 9 horas e 59 minutos. Vamos dar um ok aqui para a gente ver, tá? Isso aqui é uma configuração que você pode fazer. Eu quero fazer uma configuração por horário asiático, é daquele jeito ali. Repara que ele só vai abrir ordem naquele período, tá? Depois eu vou mostrar uma outra coisa para você, tá? Olha lá, ele só está abrindo ordens naquele período das 23 horas até as 9 da manhã. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso aqui, que a gente fez a configuração, é que ele vai ficar períodos sem abrir ordem. Se você reparar aqui, ó, ele ficou isso tudo aqui, ó. Ele ficou, por mais que a última ordem foi aqui, ele só foi abrir no outro dia aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque ele não abriu mais ordem fora desse período. Existe como eu fechar todas as ordens na hora que acaba
o período o exemplo, período asiático? Claro, eu vou mostrar para você como é que você faz. Você tem como trabalhar exatamente lá dentro. Você tem como trabalhar somente lá dentro. Tá? Claro que requer uma configuração ali um pouco mais detalhada para você saber um setup que realmente vai funcionar. Mas você pode limitar mesmo. Você pode falar assim, ó, aqui é o seguinte, aqui eu vou abrir ordem e se acabar o horário asiático, fecha tudo. Claro, vou mostrar para você como que é feito. Tá? E aqui ele está trabalhando, ó, deixa ele trabalhar. Vamos clicar em ir para a gente adiantar isso aqui um pouco. Trabalhando, tá vendo? O número de ordens abertas é menor, porque ele vai esperar um determinado horário para trabalhar. Mas é interessante para você fazer uma configuração também, tá? Olha lá, deixa trabalhar, não tem problema nenhum. O robô está trabalhando. Isso aqui, ó, é muito legal, essa configuração. Tá? O robô é muito flexível para você fazer qualquer tipo de configuração nele. Tá? Isso aqui ajuda muito, porque você pode criar estratégias diferentes. Tá certo? E é uma vantagem você fazer isso. Olha lá, resolveu. E com certeza, de forma bem segura, que se você reparar aqui, hora nenhuma o negativo afetou. E se você, claro, o lucro diminui porque a quantidade de ordens diminuiu. Mas você tem que pensar o seguinte, se eu estou fazendo scalper, eu posso fazer scalper em vários pares. Né? Eu posso fazer esse tipo de operação em vários pares. Tá certo? Olha lá, trabalhando. Vamos parar aqui para a gente ver. Tá aí, ó, $63, 20% de rebaixamento, mas eu abri ordem somente dentro do horário asiático. Agora eu quero, Flávio, é fechar as ordens mesmo. Eu quero acabar o período e fechar. Que é o quê? Eu entrei às 23 horas na negociação, eu quero que dentro do período do período asiático seja resolvidas as coisas, entendeu? Se acabou ali, deu 10 horas, acabou, fecha minhas ordens, eu só notei, eu quero mexer com isso. Então você também pode sim fazer a configuração aqui, ó. Você chega aqui e faz essa configuração aqui, ó. Ó, mais para baixo um pouco, tô rolando para baixo, tá? Você vem aqui, ó, determinar horário, fechar ordens. Então aqui você fala, se o meu horário asiático é das 23 até as 9h59, então quando der 10 horas, eu quero que feche as minhas ordens. Acaba com isso, tá? Você dá um OK. Vai fechar. Quando abrir o candle das 10 horas, vai fechar. Lembrando que 10 horas do MetaTrader, tá, gente? O horário asiático aqui é o horário asiático do MetaTrader, tá certo? Então você vem aqui, ó, iniciar teste. Vamos fazer um teste agora para ver se está fazendo certinho. Olha lá. É isso aqui, ó. Presta atenção. Tudo foi feito e finalizado. Olha lá, ó. Se você reparar aqui, ó. Vamos só um minutinho que demora um pouco mesmo. Tudo foi feito e finalizado aqui, ó. 10 horas acabou aqui, ó. Não ficou ordem para trás. Tá? Então isso aqui é uma configuração. Você vai trabalhando, você vai abrir ordens no horário X, tá? E vai encerrar as operações. Deu lucro, deu, não deu, problema seu. É assim que funciona. Olha lá, fechou. E assim faz, tá? O stop, na verdade, aqui das operações é justamente o encerramento daquele período. Tá certo? Acabou o período, acabou. Vai fechar onde tiver. Entendeu? Se a pessoa souber fazer uma configuração legal aqui, tá? Fica bem bacana a situação, tá? Às vezes você pode, com esse tipo de configuração aqui, às vezes você pode até entrar um pouco mais forte nas ordens para que consiga resolver as ordens dentro do período, entendeu? Olha lá, ele não abre ordem fora do período que eu não quero, mas só trabalha dentro daquele horário. Tá vendo? Olha lá, mas me deu um prejuízo. Olha lá, o lucro que eu ganhei antes chegou aqui e me deu um prejuízo. Tá? Então são coisas que às vezes você também, como eu estou falando de operação scalper, chega um determinado momento, você vê que aqui está te dando prejuízo, mas sempre lembre, né? Esse tipo de configuração aqui
ela é muito importante você mesclar ela com outros pares. Por quê? Vai ter par que te dá lucro, outro te dá lucro e vai ter um que te dá prejuízo, mas no final sempre vai compensar o lucro, tá certo? Mas isso aqui é uma configuração, tá? Isso aqui não é nada planejado, isso aqui foi uma coisa que a gente fez agora, tá? Então assim, seria muito lindo se tudo que eu fizesse aqui desse só lucro, né? Não tem como. Então é assim mesmo, é um teste que a gente está fazendo. Eu estou mostrando as funcionalidades do robô. Eu peguei um setup simples e simplesmente limitei o ponto que ele pode estar negociando. Então ele começa a negociar das 23 horas e vai até às 10 horas do outro dia. Terminou o período, ele fecha todas as ordens, tá? Então é assim que funciona. Mas é uma coisa o seguinte, se você colocar aqui, ó, vamos deixar ele trabalhar para a gente ver o que acontece. Eu acho que as coisas vão se recuperando lá. Isso aqui é igual a operação de scalp, ele recupera, tá? Por mais que te dê um prejuízo ali, a recuperação acontece, tá? Tem que ter paciência também, não é tão simples assim, mas para quem gosta de começar e já terminar, acabar com isso, para não ficar para outro dia, isso ajuda muito. Olha lá, tá vendo? Então fica essa dica aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quero que vocês pratiquem, tá? Porque você não vai achar em lugar nenhum do mercado robô com essa flexibilidade que tem aqui, tá? E esses vídeos que eu faço para vocês é justamente para vocês aprenderem, porque a minha satisfação é você aprender a trabalhar com robô, tá? E eu preciso que você aprenda, tá? Eu preciso que você fique bom nisso, tá? Preciso que você realmente entenda a essência dele e a segurança que ele pode te dar. Certo? Ah lá, tá trabalhando. Por mais que ele toma umas esbarradas no meio do caminho, mas ele sempre busca recuperar lá. Tá trabalhando. Tá? Então é isso aí, ó. Tá vendo? São situações que o robô trabalha, mas sempre busca tentar recompensar isso. Tá? Vou deixar rodando essa estratégia aqui, que é uma estratégia também que eu acho que vale a pena a gente tentar validar ela com mais tranquilidade. Tá? E assim que ela estiver disponível, eu deixo ela para download também para vocês. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, entendido e gostado dessa aula. Tá? Peço desculpa por não ter sido ao vivo, mas a respeito a vocês, eu gravei a aula e eu estou subindo ela agora, né? Acabei de subir aqui para você, tá certo? Então nos vemos na próxima aula, tá certo? E até mais. Tchau.